No dia 6 de outubro de 2025, o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica, 126 mil dólares. O maior valor que já tinha alcançado desde que foi criado lá em 2009. Todo mundo estava eufórico, as redes sociais explodiram com gente dizendo que o Bitcoin ia chegar em 200 mil, outros falavam em 500 mil e alguns mais otimistas gritavam que ia bater 1 milhão de dólares em pouco tempo. Até que 12 semanas depois, no dia 5 de fevereiro de 2026, o Bitcoin estava sendo negociado a 65 mil dólares e bateu depois da sua mínima a 60 mil dólares. Uma queda de praticamente 50% em 4 meses. Mais de 60 mil dólares evaporados por Bitcoin. Então, começou o pânico. As mesmas pessoas que estavam eufóricas começaram a desacreditar no Bitcoin. Os mesmos que falavam em 200 mil agora diziam que o Bitcoin ia cair para 40 mil. Os mesmos que defendiam com unhas e dentes agora estavam com medo. Alguns estavam alavancados até demais, outros posicionados demais e todo mundo começou a se questionar. Será que o ciclo de alta do Bitcoin acabou? Será que uma correção dessas é normal? Será que algo ainda maior estaria por vir? Será que o Bitcoin pode cair ainda mais? Antes de a gente começar o vídeo e tentar chegar junto na resposta dessas perguntas, eu preciso que você faça duas coisas muito importantes para mim. Primeiro, deixa o like aqui no vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdo sobre investimentos, principalmente sobre Bitcoin. E segundo, se inscreve aqui no canal. Fazer um conteúdo como esses daqui que você tá vendo dá um trabalho danado. São vários dias entre escrever o conteúdo, editar o vídeo e postar aqui para vocês. E sempre a gente faz isso com excelência para que você esteja a par de tudo que impacta o seu bolso de forma gratuita e com muita qualidade. Então, aperta o botão de se inscrever aí embaixo. Para você entender o que está acontecendo agora com o Bitcoin, a gente precisa voltar alguns anos no passado, porque talvez você não saiba, mas o Bitcoin não é uma moeda qualquer. Ele segue ciclos muito bem definidos. Esses ciclos se repetem a cada 4 anos, como se fosse um reloginho suíço. E se você não entende sobre esses ciclos, você pode acabar fazendo exatamente o que a maioria das pessoas faz: comprar no topo e vender no fundo, perdendo dinheiro e culpando o Bitcoin por isso. E para você entender o que está acontecendo agora com o Bitcoin, a gente precisa voltar para o dia 3 de janeiro de 2009. Naquele dia, um programador anônimo, usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, criou o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin. Esse bloco ficou conhecido como Genesis Block, bloco Gênesis. E dentro desse primeiro bloco, o Satoshi deixou uma mensagem muito interessante. Ele colocou a manchete do jornal The Times daquele dia: Chancellor on brink of second bailout for banks, que significa chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. E essa mensagem não estava ali por acaso. Era uma crítica direta ao sistema financeiro tradicional. Se você não lembra, o Bitcoin foi criado em 2009, no meio da maior crise financeira desde a Grande Depressão. Os bancos tinham quebrado a economia dos Estados Unidos e do mundo com os empréstimos irresponsáveis. E os governos estavam salvando esses mesmos bancos com o dinheiro dos impostos das pessoas. E o Satoshi estava dizendo ali: olha o que esses caras fizeram. Olha como o sistema está quebrado. Eis aqui a minha alternativa. E essa alternativa era o Bitcoin. Uma moeda digital, descentralizada, sem governo controlando, sem banco central imprimindo mais moeda quando bem entender. Uma moeda com oferta limitada, 21 milhões de Bitcoins. Nada mais, nada menos. Uma moeda transparente que ninguém, absolutamente ninguém, poderia manipular. Mas nos primeiros anos, quase ninguém ligou para o Bitcoin. Em 2010, um cara chamado Laszlo fez história ao comprar 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. E hoje, esses 10 mil Bitcoins valeriam 700 milhões de dólares. Foram as pizzas mais caras da história da humanidade. Só que naquela época, o Bitcoin não valia quase nada mesmo. Era um experimento, uma tentativa de contornar o sistema que ainda não tinha caído no gosto do povo. Até que em 2012, algo muito importante aconteceu. E é aqui que a história fica interessante. No dia 28 de novembro de 2012, aconteceu o primeiro halving do Bitcoin. O Bitcoin, então, é criado através de um processo chamado mineração. Pense assim, tem computadores no mundo inteiro resolvendo problemas matemáticos super complexos e cada vez que um desses computadores resolve um problema, ele é recompensado com novos Bitcoins. Essa recompensa começou com 50 Bitcoins por bloco minerado, mas o código do Bitcoin foi programado para que a cada 210 mil blocos minerados, o que dá mais ou menos 4 anos, essa recompensa caísse pela metade. Por isso o nome halving, que vem de half, que significa metade em inglês. Então funciona assim. De 2009 até 2012, os mineradores recebiam 50 Bitcoins por bloco. Primeiro halving, em 2012, a recompensa caiu para 25 Bitcoins. Segundo halving, em 2016, caiu para 12,5 Bitcoins. Terceiro halving, em 2020, caiu para 6,25 Bitcoins. E quarto halving, em 2024, caiu para 3,125 Bitcoins. E por que isso é importante? Porque
que o halving, ele reduz a oferta de novos bitcoins entrando no mercado, e se a demanda continua a mesma ou aumenta, mas a oferta diminui, o que acontece com o preço? Ele sobe. É a famosa lei da oferta e demanda. Acontece que todos os últimos halvings foram seguidos por um ciclo de alta gigantesco do Bitcoin. Em novembro de 2012, aconteceu o primeiro halving. Na época, o Bitcoin estava sendo negociado por volta de $15. E sabe o que aconteceu nos próximos 12 meses? O Bitcoin disparou para $1.100. Foi uma alta de mais de 9.000% num único ano. Só que logo depois da alta veio a correção. E nos meses seguintes dessa alta toda, o Bitcoin caiu de $1.100 para $200. Mais de 80% de desvalorização. A exata mesma coisa aconteceu depois em julho de 2016, quando o Bitcoin passou pelo segundo halving. Na época, o Bitcoin estava sendo negociado por $650 e, novamente, nos meses seguintes, o Bitcoin começou a subir. Devagarinho no começo, mas depois acelerou. E em dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu a nova máxima histórica, $20.000, de $650 para $20.000, uma alta de mais de 3.000% em 18 meses. As pessoas começaram então a ficar eufóricas, começaram a dizer que o Bitcoin não ia parar de subir até chegar em $100.000. Diziam que era o futuro do dinheiro, até que veio a correção. E mais uma vez, o Bitcoin despencou. Dessa vez ele despencou de $20.000 para $3.200. Foi uma queda de 80%. E novamente, todo mundo declarou a morte do Bitcoin. Capa de revista, artigos, todo mundo dizendo que era uma farsa, uma pirâmide que ia acabar. Só que o Bitcoin não morreu. Talvez alguns investidores alavancados tenham morrido no caminho, os gananciosos que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, esses ficaram muito para trás. Só que o Bitcoin continuou. Até que em maio de 2020 aconteceu o terceiro halving. O Bitcoin estava sendo negociado por volta de $8.500 e dessa vez tinha um contexto muito interessante na jogada, a pandemia. Os governos do mundo inteiro estavam imprimindo trilhões de dólares para tentar salvar a economia, o dinheiro começou a perder valor, investidores perceberam essa criação toda de dinheiro e começaram a comprar mais Bitcoin. E em novembro de 2021, ele atingiu a nova máxima histórica, $69.000. De $8.500 para $69.000, 712% em 18 meses. E como aconteceu na primeira e na segunda vez, depois de toda essa alta veio a correção. Aí o Bitcoin caiu de $69.000 para $16.000 em 2022, uma queda de mais de 70%. E pela terceira vez consecutiva, todo mundo declarou que o Bitcoin tinha morrido, que era o fim das criptomoedas, que era uma bolha e que tinha estourado mais uma vez. Mas como você já deve estar percebendo, existe um padrão que se repete aqui. A cada 4 anos acontece um halving, e a cada halving o Bitcoin passa por um ciclo completo. A primeira parte do ciclo é a acumulação, então os preços ficam baixos e estáveis, ninguém está prestando atenção, a mídia esquece do Bitcoin. A segunda parte do ciclo é onde o halving acontece, a oferta de Bitcoins novos diminui, aí vem a terceira parte, onde começa a subida de uma forma devagar, e a quarta, que é a euforia. O Bitcoin ele já subiu quase tudo que tinha que subir no ciclo, e nessa hora todo mundo quer comprar. A mídia volta a falar dos preços, parece que vai subir para sempre, e vem a quinta parte do ciclo, a correção. O preço despenca 70%, 80%, às vezes até mais. Um pânico total e generalizado. A mídia geralmente declara a morte do Bitcoin. E aí então o ciclo recomeça. Esse padrão se repetiu 3 vezes nos últimos 15 anos. E agora a gente está no quarto ciclo. Talvez você não se lembre, mas o quarto halving aconteceu em abril de 2024. O Bitcoin estava sendo negociado por volta de $64.000 na época do halving. E seguindo exatamente o que aconteceu nos ciclos anteriores, o Bitcoin começou a subir nos meses seguintes. 1 ano e 6 meses depois do halving do Bitcoin, ele praticamente dobrou de preço, de $64.000 para $122.000. Recorde histórico. Só que antes de eu continuar te explicando sobre os próximos passos do ciclo do Bitcoin, eu preciso te mostrar algo muito importante, porque esse ciclo que a gente está vivendo hoje é diferente de todos os outros que o Bitcoin já viveu. Pela primeira vez na história do Bitcoin, tem algo que mudou completamente no mercado. E isso aconteceu no dia 10 de janeiro de 2024, alguns meses antes do halving. Naquele dia, a SEC, que é como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, aprovou os primeiros ETFs de Bitcoin à vista. Um ETF é um fundo negociado em bolsa. Pensa que é como se fosse um pacotinho de ações que você compra na bolsa de valores, mas que nesse caso não são ações ou fundos imobiliários, mas Bitcoin. Antes dos ETFs, se você fosse um americano e quisesse comprar Bitcoin, você precisava criar uma conta numa exchange de criptomoedas, passar por todo o processo de verificação de identidade, transferir dinheiro para essa exchange, comprar o Bitcoin e decidir se ia deixar na exchange ou transferir
para uma carteira própria. Era tão complicado que afastava muita gente. Várias pessoas tinham medo de fazer errado e de perder dinheiro. Então isso diminuía a demanda por Bitcoin. Aliás, vale um parênteses aqui. Pelo menos nisso, o Brasil saiu na frente dos Estados Unidos. Aqui no país, a gente já tinha essa facilidade há mais tempo. O primeiro ETF de criptomoedas do Brasil foi o Hash 11, lançado pela Hashdex em abril de 2021. Esse ETF não era 100% Bitcoin, ele tinha uma cesta de várias criptomoedas, mas o primeiro ETF 100% Bitcoin na B3 foi o QBTC11, aprovado em março daquele ano. E depois desses vieram vários outros ETFs. Então, aqui no Brasil, desde 2021, qualquer investidor já conseguia comprar Bitcoin direto pela B3, pela mesma corretora que usa para comprar ações da Petrobras ou da Vale. Mas nos Estados Unidos, isso só foi possível 3 anos depois, em 2024. E essa mudança foi muito importante porque fundos de pensão, gestoras de recursos, family offices, todo o mercado institucional podia comprar Bitcoin agora de uma forma fácil e regulamentada. E foi exatamente isso que aconteceu. A BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, com mais de 14 trilhões de dólares sob gestão, lançou um ETF de Bitcoin chamado IBIT. E nos primeiros 6 meses, o IBIT da BlackRock acumulou mais de 50 bilhões de dólares em ativos. Foi o ETF de crescimento mais rápido da história. E não foi só a BlackRock. No total, foram aprovados dezenas de ETFs no Bitcoin nos primeiros meses. E esses ETFs juntos já acumularam mais de 100 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso daqui é mais Bitcoin do que muitos países inteiros têm. Só para vocês terem uma ideia, o ETF da BlackRock tem 773 mil Bitcoins. Enquanto isso, a Ucrânia tem 46 mil Bitcoins, o Reino Unido tem 61 mil, a China tem 190 mil, o governo americano tem 328 mil Bitcoins. E os 4 governos com mais Bitcoin juntos têm 625 mil Bitcoins, 80% do que a BlackRock tem sozinha. E obviamente a BlackRock não possui esses 773 mil Bitcoins diretamente. O ETF da BlackRock, o IBIT, tem 773 mil Bitcoins sob custódia. Então esses Bitcoins pertencem aos investidores do ETF, não a BlackRock. Mas de qualquer forma, isso mostra um ponto crucial que aconteceu em 2024. A demanda institucional é completamente diferente da demanda de varejo dos ciclos anteriores. E nos ciclos anteriores, eles eram pessoas físicas comprando Bitcoin. E pessoas físicas não vão ter o mesmo volume que os grandes players institucionais vão ter. Então, pela primeira vez na história do Bitcoin, a gente tem uma base institucional forte. Dinheiro grande, dinheiro profissional, grana que geralmente vem para ficar. E isso muda completamente a dinâmica dos ciclos de mercado do Bitcoin. E como se não bastasse fundos e ETFs comprando Bitcoin, aumentando a demanda pelas criptos, tem mais gente entrando nesse jogo. Existe uma empresa americana chamada MicroStrategy e talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas ela está fazendo algo absolutamente revolucionário e perigoso com Bitcoin. O CEO da MicroStrategy é um cara chamado Michael Saylor e em 2020 ele teve uma ideia que muita gente achou insana. Ele decidiu que a MicroStrategy, que era uma empresa de software, ia começar a usar Bitcoin como reserva de valor da empresa. Pensa na loucura disso. A maioria das empresas guarda suas reservas em dinheiro ou em títulos do governo, ativos mais seguros, pós-fixados. Mas o Michael Saylor olhou para tudo isso e decidiu que a empresa dele guardaria as reservas em Bitcoin. E como se não bastasse ele pegar o caixa da empresa e comprar Bitcoin, ele decidiu fazer uma loucura ainda maior. Ele começou a pegar dívida emprestada, com juros baixos, e usar esse dinheiro para comprar mais Bitcoin. A estratégia era muito simples. Ele pegava o dinheiro emprestado a 2% ao ano e ele comprava um ativo que historicamente valorizava muito mais que 2% ao ano. E por um tempo essa estratégia funcionou muito bem. A MicroStrategy tem mais de 700 mil Bitcoins. E em valores de hoje, eu tô falando que uma única empresa tem mais de 45 bilhões de dólares em Bitcoin, quase 250 bilhões de reais. E a MicroStrategy virou basicamente um fundo de Bitcoin disfarçado de empresa de software. E o preço das ações disparou. Em 2020, uma ação valia cerca de 10 dólares. 5 anos depois, as ações deram um salto de 4.000% para mais de 400 dólares a ação. E deu tão certo que o próprio Michael Saylor criou um playbook de como uma empresa pode usar Bitcoin como uma reserva estratégica. É um manual de como e do porquê as empresas deveriam ter Bitcoin. E várias outras empresas começaram a copiar essa estratégia. A Tesla comprou bilhões de dólares em Bitcoin, a MetaPlanet no Japão comprou Bitcoin e até no Brasil algumas empresas seguiram o mesmo caminho de adicionar Bitcoins no caixa. Isso nunca aconteceu antes na história do Bitcoin. Nos ciclos anteriores era só gente física comprando e agora são empresas bilionárias. E ainda tem um efeito multiplicador aqui que é muito importante. Quando uma empresa como a MicroStrategy compra Bitcoin,
Bitcoin e as ações sobem, outras empresas olham e pensam, poxa, eu acho que a gente deveria fazer isso também. E quando mais empresas começam a fazer, os acionistas de outras empresas começam a se questionar. Por que a empresa da qual eu sou acionista não está fazendo igual? Então começa um efeito dominó gigantesco. Várias empresas começam a usar o caixa para comprar Bitcoin e essa demanda toda acaba empurrando o preço para cima. E se você acha isso tudo impressionante, espera até você ver o que está acontecendo no nível dos países. No dia 5 de setembro de 2021, um pequeno país da América Central chamado El Salvador fez algo histórico. Eles aprovaram uma lei tornando o Bitcoin moeda oficial do país. Junto com o dólar americano, o Bitcoin passou a ser aceito como forma de pagamento legal em todo o território de El Salvador. Foi o primeiro país a fazer isso no mundo. Na época, a decisão foi tão polêmica que o FMI mandou El Salvador reverter a decisão. Disse que era perigoso, que ia prejudicar o país. Só que o presidente de El Salvador ignorou completamente e continuou comprando Bitcoin. E 5 anos depois, o país já acumulou mais de 7.500 Bitcoins. É o quinto país do mundo com mais Bitcoin. E não foi só o El Salvador, porque outros países estão fazendo a mesma coisa. O Butão, é um pequeno país no Himalaia, disse que tem mais de 5.000 Bitcoins. Eles estavam minerando Bitcoin há anos usando energia limpa. Aí vem a República Tcheca, que anunciou que vai criar uma reserva estratégica de Bitcoin. E o próprio Trump, que alguns anos atrás chamava o Bitcoin de fraude, mudou completamente de posição. Agora ele é pró-Bitcoin. E os Estados Unidos possuem oficialmente uma reserva estratégica de Bitcoin, criada por ordem executiva do próprio Trump em março de 2025. Então o contexto estrutural nunca foi tão forte. A gente tem um investidor de varejo comprando forte, a gente tem a entrada do investidor institucional via fundos e ETFs, a gente tem países adotando Bitcoin e compondo as reservas internacionais com isso, a gente tem grandes empresas usando não somente o caixa, mas também tomando dívida para comprar mais Bitcoin, e isso tudo diferencia completamente esse ciclo de todos os ciclos anteriores. Só que mesmo assim, mesmo com toda essa demanda, o preço do Bitcoin despencou. No dia 4 de outubro de 2025, o Bitcoin atingiu a máxima histórica, $126.000, o maior valor que já tinha alcançado desde que foi criado em 2009. Só que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin já está em mais ou menos $68.000. É uma queda de mais de 50% desde o all-time high. E se esse ciclo é tão diferente, se o contexto é tão forte, se tem instituições comprando, se tem empresas acumulando, países adotando, por que o Bitcoin despencou tanto? Essa não é uma pergunta simples e não existe uma resposta fácil. Eu acredito que existem várias camadas, talvez expliquem um pouco do que está acontecendo com o preço do Bitcoin. E a primeira delas é a realização de lucros. Cá entre nós, $100.000 é um marco muito histórico. Quando o Bitcoin passou a faixa dos 100 mil, muita gente que tinha comprado aos 30, 40, 50 mil estava com lucros absurdos. Multiplicaram o dinheiro por 2 vezes ou mais. E é natural que parte dessas pessoas ou instituições decida vender uma parte e realizar lucro. E tem uma métrica muito interessante que mostra exatamente isso acontecendo. Se chama NUPL, que chama Net Unrealized Profit or Loss, que em português significa lucro ou prejuízo líquido não realizado. A fórmula para chegar nesses valores é extremamente complexa, mas resumindo, esse indicador mede a diferença entre o preço atual do Bitcoin e o preço médio que as pessoas pagaram pelos Bitcoins que estão guardados nas carteiras delas. Por exemplo, se o indicador está em 65%, significa que de cada $100 em Bitcoin no mercado, $65 são o lucro puro que as pessoas estão sentadas em cima. Só $35 foi o que elas realmente pagaram. Se o NUPL está abaixo de zero, significa que a maioria das pessoas está no prejuízo. Ou seja, as pessoas pagaram mais caro pelo Bitcoin do que ele vale hoje. Elas estão no vermelho. E desde que o Bitcoin foi criado em 2009, o NUPL ficou acima de 50% em 5 momentos. 2011, 2013, 2017, 2021 e alguns meses atrás, entre 2024 e 2025. Só para vocês terem uma ideia, de dezembro de 2022 até julho de 2025, o NUPL subiu de menos 20% para mais de 60%. Isso significa que cada vez mais pessoas estavam com lucros gigantes não realizados. Historicamente, sempre que o NUPL chega nessa faixa de 60% a 65%, é zona de euforia. É quando as pessoas começam a pensar, cara, eu comprei a 30 mil, 40 mil e agora tá 100. Eu já multipliquei meu dinheiro por quase 3 vezes. Eu vou realizar uma parte do lucro antes que caia. E foi exatamente isso que aconteceu. De outubro de 2025 para fevereiro de 2026, o NUPL despencou de 55% para 10%. Ou seja, tá acontecendo desde 2025 até agora uma realização massiva de lucros. Muita gente tirou dinheiro da mesa. E se você olhar para o gráfico do NUPL, você vai ver um padrão se repetindo. Conforme o Bitcoin vai subindo, o NUPL vai subindo. Depois que ele chega próximo da zona de euforia, os Bitcoins começam a ser vendidos, os lucros vão sendo realizados e o Bitcoin começa a cair. Entre 2016 e 2017, o Bitcoin saiu de $300 para $15.000 e o NUPL saiu de menos 35% para mais 75%. No ano seguinte, foi o contrário. De 2018
2017 para 2018, o Bitcoin caiu de 15 mil para 3 mil dólares. E o NUPL, mesma coisa, de mais 75% para menos 30%. Depois a mesma coisa, de 2018 até 2021, o preço foi de 3 mil para 60 mil dólares e o NUPL foi de menos 30% para mais 70%. E em 2022, mais uma vez, o preço e o NUPL caíram. E isso vai se repetindo ano após ano, ciclo após ciclo. Esse é um dos pilares que pode estar empurrando os preços para baixo. Uma realização de lucro depois de uma alta forte. Isso é cíclico. Segundo fator que está em jogo aqui, o dilema da MicroStrategy e Michael Saylor. Pois é, pode ser que a própria MicroStrategy, que foi uma das maiores responsáveis pela alta do Bitcoin nos últimos anos, agora seja parte do problema. A MicroStrategy tem mais de 700 mil Bitcoins. Ela é a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo. E o preço médio que a MicroStrategy pagou por esses Bitcoins foi de aproximadamente 76 mil dólares. Só que hoje o Bitcoin está sendo negociado a 68 mil dólares. E isso significa que a MicroStrategy está abaixo do preço médio de compra. Está no prejuízo não realizado. E aqui está o problema. Para comprar todos esses Bitcoins, o Michael Saylor não usou só dinheiro da empresa. Ele se alavancou. Então ele emitiu o que a gente chama de notas conversíveis, que são basicamente títulos de dívida que podem ser convertidos em ações da empresa. Funciona assim. Investidores emprestam dinheiro para a MicroStrategy e, em troca, eles recebem uma nota que pode ser opção 1, paga de volta com juros, opção 2, convertida em ações da MicroStrategy. E qual opção os credores vão escolher? Bom, vai depender do preço das ações da MicroStrategy. Se as ações estiverem subindo muito, os credores convertem as notas em ações, porque vale mais a pena. Mas se as ações estiverem caindo, eles preferem receber o dinheiro de volta com juros. E adivinha o que está acontecendo com as ações da MicroStrategy? Elas estão despencando. Desde as máximas do ano passado, as ações já caíram mais de 70%. Então existe uma chance real de que os credores optem por receber o dinheiro de volta ao invés de converter em ações. Se isso acontecer, de onde a MicroStrategy vai tirar dinheiro para pagar? Eles vão precisar vender Bitcoins para pagar os credores. E ao vender Bitcoin, isso vai gerar uma oferta gigantesca de Bitcoin no mercado e pode derrubar drasticamente os preços. Pra vocês terem uma noção do impacto real disso no preço do Bitcoin, em junho de 2024, o governo alemão anunciou que ia vender Bitcoin apreendido de criminosos. E eles tinham por volta de 50 mil Bitcoins. E na época isso valia uns 3 bilhões de dólares. E olha o que aconteceu. O Bitcoin estava cotado a 71 mil dólares antes do anúncio. Quando a Alemanha começou a vender, o preço despencou de 71 mil para 54 mil. Foi uma queda de 24% em questão de dias. O mercado entrou em pânico total, as pessoas vendiam desesperadas, o medo se espalhou. E isso aconteceu porque 50 mil Bitcoins foram jogados no mercado de uma vez só e isso criou um excesso de oferta. Agora pensa comigo, a Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins e derrubou o mercado em 24%. E hoje a MicroStrategy tem mais de 700 mil Bitcoins. É 15 vezes mais Bitcoin que o governo alemão tinha quando derrubou os preços. Mas calma que você não precisa ficar tão desesperado assim, porque a MicroStrategy ela tem vencimentos da dívida começando só em 2027. São 1,05 bilhão de dólares vencendo em 2027, mais 1 bilhão em 2028, mais 800 milhões em 2030, mais 800 milhões em 2032 e recentemente eles emitiram mais de 3 bilhões em notas conversíveis com vencimento em 2029. Então não tem uma necessidade imediata de vender Bitcoin agora. Os primeiros vencimentos começam ano que vem, mas o mercado é forward looking, ou seja, a gente gosta de olhar para o futuro. Agora, é importante deixar claro que, pelo menos a fala do Michael Saylor não é uma fala de alguém que está desesperado. Ele diz que o Bitcoin teria que cair para abaixo de 8 mil dólares e continuar por esse preço por mais de 6 anos para que ele tivesse que tomar alguma providência. Agora, isso é o que ele fala. Como ele está sentindo por dentro, ninguém sabe. E os investidores estão começando a se perguntar: e se o Bitcoin continuar caindo? E se em 2027 a MicroStrategy não conseguir pagar? Ele vai ter que vender Bitcoin para honrar as dívidas? E essa incerteza cria uma pressão vendedora agora, mesmo que os vencimentos sejam só no ano que vem. Então essa é mais uma peça do quebra-cabeça que explica o porquê o Bitcoin pode estar caindo tanto. O terceiro fator aqui é a liquidação de posições alavancadas. No mercado de criptoativos, muita gente opera alavancado. Isso significa que você pega dinheiro emprestado para comprar mais Bitcoin do que você realmente tem capital para comprar. Por exemplo, você tem 10 mil dólares, mas você opera alavancado 10 vezes. Então você controla uma posição de 100 mil dólares em Bitcoin. Se o Bitcoin subir 10%, agora você tem 110 mil dólares, ou seja, você ganha 100% do seu capital inicial. E olhando assim, parece maravilhoso investir alavancado. Mas e se o contrário acontecer? E se o Bitcoin cair 10%? Você tinha 100 mil e agora tem 90 mil dólares. Você perde tudo. A sua posição é liquidada automaticamente. Quando o Bitcoin
começou a cair algumas semanas atrás, foi exatamente isso que aconteceu. Só que numa escala absurda. Esse gráfico na sua tela é o gráfico de Open Interest, ou juros abertos, da Binance, que é a maior exchange de criptomoedas do mundo. O Open Interest mede o valor total de contratos futuros de Bitcoin que estão em aberto. Em outras palavras, é basicamente quanto dinheiro está operando alavancado no mercado. E olha o que aconteceu nos últimos meses. De março de 2025 até o começo de 2026, o Open Interest explodiu. Saiu de 7 bilhões de dólares para mais de 15 bilhões. Isso significa que cada vez mais pessoas estavam entrando alavancadas no Bitcoin, apostando que o preço ia subir, usando 10, 20, às vezes 50 vezes de alavancagem, apostando nessa alta. E enquanto o Bitcoin estava subindo, todo mundo estava muito feliz. Todo mundo estava ganhando muito dinheiro. Mas aí o Bitcoin começou a cair. E quando começou a cair, as liquidações começaram. Tá vendo no gráfico essas barras vermelhas enormes em janeiro e fevereiro de 2026? Essas barras representam momentos de deleveraging, que é o termo técnico para quando acontecem as liquidações massivas de posições alavancadas. Então o que está acontecendo nesse exato momento é que conforme o Bitcoin foi caindo, bilhões de dólares em posições foram liquidadas nesse comecinho do ano. Isso não é algo novo. Se você olhar para o gráfico desde 2020, você vai ver que isso aconteceu diversas vezes. Durante aquela queda do Bitcoin de 60 mil para 20 mil dólares em 22, o Open Interest explodiu. E aí depois vieram as barras vermelhas gigantes. São liquidações massivas que continuam empurrando o preço para baixo. O único lado positivo desse movimento é que depois dessas liquidações todas, o mercado fica um pouco mais limpo, né, digamos assim. Menos alavancagem significa menos risco de novas cascatas de liquidações. O mercado fica um pouco mais estável, fica um pouco mais saudável, mas ele também significa que tem menos combustível para subidas explosivas de curto prazo. Porque essa alavancagem amplifica os movimentos do Bitcoin, tanto para cima quanto para baixo. Então essa foi a terceira camada que explica a queda brutal do Bitcoin nas últimas semanas. A quarta camada é o fim do ciclo de softwares. Essa camada é um pouco mais complexa de entender, mas calma que em breve vocês vão entender onde eu quero chegar. Parece que de alguns anos para cá existe uma mudança estrutural acontecendo no mercado que pouquíssimas pessoas estão prestando atenção. Uma mudança que pode explicar muito do que está acontecendo com o Bitcoin agora. Durante as últimas décadas, especialmente depois dos anos 2000, o mundo desenvolvido migrou cada vez mais para a economia de serviços, especialmente serviços de software. Isso aconteceu porque as empresas de software sempre tiveram margens absurdas, cobravam 15 mil, 20 mil dólares por licença e os clientes pagavam porque não tinha alternativa. Dá uma olhadinha nesse gráfico aparecendo aí na sua tela. Ele mostra pra gente a média do lucro bruto de empresas de tecnologia e SaaS nos Estados Unidos em 2025. Repara que as empresas de aplicativo de software e infraestrutura de software têm margens de lucro acima de 70%. Isso aqui é um absurdo, né? Significa que de cada 100 dólares que elas faturam, mais de 70 dólares são lucro bruto, antes mesmo de descontar os custos operacionais. Essas margens são muito maiores que qualquer outra indústria. Fabricantes eletrônicos têm margem de 20%. Empresa de energia solar opera com margens ainda mais baixas, só que software sempre teve margens gordas. Só que algo mudou drasticamente nos últimos 2 anos, e tem um nome: inteligência artificial. Milhares de empresas estão cancelando praticamente todos os contratos de software que são muito caros, porque agora elas conseguem fazer tudo internamente usando IA. Ferramentas que custavam 20 mil dólares por ano agora podem ser substituídas pelo cloud, pelo GPT, né, com alguns prompts simples. Então a gente pode estar passando nesse exato momento pela morte da economia de software como a gente conhece ela. Por exemplo, dá uma olhada nesse gráfico. A linha azul representa empresas de hardware de IA, que são Nvidia, AMD, Broadcom, empresas que fabricam chips, servidores, GPUs, infra. E essas empresas, elas viram as ações dispararem quase 500% nos últimos 2 anos. Já a linha laranja representa as empresas de software de IA, que são as empresas que literalmente desenvolvem os softwares e que precisam dos hardwares para fazer isso. E nos últimos 2 anos, a rentabilidade dessas empresas ficou praticamente estagnada. Na realidade, essas empresas até se desvalorizaram um pouco. Então o mercado percebeu que o hardware que as empresas de software precisam é escasso. Você não fabrica chip da noite para o dia, você precisa de fábricas gigantes, precisa de terras raras e precisa de muita energia. Já o software, ele é o contrário. O software está virando commodity, porque com IA qualquer um consegue criar código agora. E esse outro gráfico ilustra perfeitamente isso que eu estou trazendo para vocês. Esse gráfico do Goldman Sachs mostra a exposição de diferentes indústrias à automação por IA versus os custos de mão de obra como porcentagem da receita.
Pode parecer meio complexo, mas basicamente funciona assim. Quanto mais para a direita um setor está no gráfico, maior a exposição dela à automação por IA. E quanto mais para cima, maiores são os custos de mão de obra como porcentagem da receita. E repara onde estão as bolinhas azuis, lá no canto superior direito. Software e serviços. Essas indústrias têm alta exposição à automação por IA e, ao mesmo tempo, têm altos custos de mão de obra. Isso significa que essas são as indústrias que mais vão sofrer com a IA, porque a maior parte do custo delas é gente trabalhando e a IA está substituindo essas pessoas. Enquanto isso, olha as indústrias que estão na área circulada em azul tracejado no centro do gráfico. Energia, materiais, bens de capital, alimentos e bebidas e varejo. Essas indústrias elas têm baixa exposição à automação por IA e têm baixos custos de mão de obra. Elas são indústrias físicas que lidam com coisas reais ali, palpáveis, que precisam de fábricas, de logística, de infrafísica. A IA pode até melhorar a eficiência dessas indústrias, mas não pode substituir completamente o que elas fazem. Então, o que esse gráfico está mostrando? Que a gente está vivendo uma mudança fundamental na economia. As indústrias de serviços, especialmente softwares e serviços, estão sendo destruídas pela IA, enquanto as indústrias físicas estão se tornando mais valiosas, porque são escassas, porque não podem ser replicadas. E se vocês acham que isso que eu estou trazendo é uma loucura completa, dá uma olhada no que o Dario Amodei disse. Para quem não sabe, o Dario Amodei é o fundador e CEO da Anthropic, e a Anthropic é a empresa responsável pelo cloud. Há alguns dias atrás, ele estava no Fórum Econômico Mundial, soltou uma bomba lá, deixou muita gente meio desesperada. Ele disse que dentro de 6 a 12 meses, a inteligência artificial vai conseguir fazer literalmente tudo do trabalho que um engenheiro de software faz hoje. E para você entender melhor o que isso significa na prática, pensa assim. Hoje em dia, os próprios engenheiros do cloud já não escrevem mais nenhum código do zero. Eles simplesmente deixam a IA escrever o código e depois eles editam. Ou seja, a profissão de engenheiro de software já está virando mais um trabalho de editor do que de criador. É como se a inteligência artificial estivesse chegando num ponto onde ela mesma consegue se criar. E se a própria IA consegue criar software em larga escala, ele deixa de ser escasso e vira uma commodity. Ou seja, ele começa a ficar mais barato e menos valioso. E aí você deve estar se perguntando, primo, como tudo isso se conecta ao Bitcoin? Nessa nova economia, que é para onde o mundo está indo, o que tem valor não é mais o código. O código está ficando barato. Qualquer um consegue gerar código com IA agora. O que tem valor é a infraestrutura física para rodar esse código. São os data centers, são os chips, é a energia elétrica, são as terras raras, são os minerais críticos, são as coisas reais, físicas, que você não consegue criar do nada. E é justamente aqui que mora o dilema do Bitcoin. Porque para minerar Bitcoin, você precisa de hardware, você precisa de energia, você precisa de espaço físico, você precisa de data centers, e você precisa de todos esses recursos. Só que o mercado está categorizando o Bitcoin junto com as empresas de software, e como eu mostrei para vocês, todas as empresas de software nos últimos 2 anos estão passando por uma baita dificuldade por causa da comoditização dos códigos que a IA trouxe. E aí tem dados que comprovam isso. Segundo a Byte-Tree Research, a correlação do Bitcoin com o ETF de ações de software, que é o iShares Expanded Tech Software, foi de 0,73 nos últimos meses. E para você entender, uma correlação de 0,73 é muito alta. Significa que o Bitcoin e ações de software estão se movendo praticamente juntos. Basta se olhar a cotação dos dois lado a lado. Esse ETF é composto por empresas como a Microsoft, Oracle, Salesforce, Intuit, Adobe, todas as empresas de software que estão sofrendo com a ameaça da IA. E olha, eu não estou dizendo que a IA vai disruptar o Bitcoin, não é isso. Na verdade, ninguém tem bola de cristal para prever se isso realmente pode acontecer algum dia. Mas o fato é que uma parte da economia de serviços, de software, está passando por um declínio, principalmente quando comparado à economia de hardwares. Isso pode explicar um pouco do porquê o Bitcoin tem caído tanto nos últimos meses. Porque você precisa, para fazer todo o processamento de inteligência artificial, usar as placas, usar a infraestrutura, usar energia, as mesmas coisas que você usaria para minerar Bitcoin. Então você acaba tendo um custo-oportunidade a essa opção e agora você começa a fazer isso. Processamento de inteligência artificial. Então deixa de fazer isso, porque fica muito caro, começa a fazer isso daqui. E agora a gente chega na quinta possível explicação do porquê o Bitcoin está caindo. Eu confesso que essa daqui é extremamente polêmica, difícil de acreditar, mas eu estou falando aqui do caso Epstein. O Jeffrey Epstein foi um bilionário americano que morreu lá em 2019, enquanto ele estava preso. E oficialmente ele cometeu suicídio na prisão. Mas muita gente até hoje não acredita nessa versão. Eu não vou aqui ficar falando de todo o caso Epstein, até porque não é o objetivo do vídeo, tomarei horas do tempo de vocês, mas parece que o Epstein tem algumas relações com o Bitcoin que a gente precisa abordar aqui. Alguns dias atrás, foram divulgados mais de 3 milhões de documentos relacionados ao caso Epstein. E junto com os documentos, começaram a circular alguns rumores de que o Epstein seria o próprio Satoshi Nakamoto, o criador misterioso do Bitcoin. E tudo isso estava acontecendo exatamente no meio dessa queda dos últimos dias. E olha, sinceramente, acho muito difícil que o Epstein seja o Satoshi. Eu já vou explicar o porquê que eu acredito nisso. Só que esses 3 milhões de documentos vazados mostram que
o Epstein tinha conexões muito mais profundas com o mundo cripto do que alguém imaginava. Inclusive, esses e-mails do Epstein citam o Bitcoin mais de 1.500 vezes, e eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, foi descoberto que o Epstein doou cerca de $850 mil para o MIT entre 2002 e 2017, e parte desse dinheiro chegou ao Digital Currency Initiative, que é o grupo de pesquisa do MIT focado em cripto. Quando a Bitcoin Foundation ficou sem recursos financeiros lá por 2014 e 2015, o MIT serviu como abrigo institucional para alguns desenvolvedores de Bitcoin. O MIT não controlava o Bitcoin, mas pagava salários de desenvolvedores. E de onde vinha a parte desse dinheiro? De doações, incluindo as doações do Epstein. Segundo, tem alguns e-mails entre o Epstein e o Joi Ito, que era o diretor do MIT Media Lab na época, e o MIT Media Lab hospedava grupos de pesquisa ligados ao desenvolvimento inicial de criptomoedas. Terceiro, e aqui é onde fica muito estranho, tem um e-mail de outubro de 2016, onde o Epstein estava propondo a criação de uma moeda digital islâmica no Oriente Médio. E nesse e-mail, o Epstein escreveu, eu vou ler literalmente o que está escrito no documento oficial, isso daqui, ó. Eu falei com alguns dos fundadores do Bitcoin que estão muito animados com essa ideia. Fundadores, no plural. O Epstein não disse que falou com desenvolvedores. Ele não disse que falou com investidores. Ele disse que conversou com os fundadores. E a identidade do Satoshi Nakamoto é um dos maiores mistérios não resolvidos da humanidade. Ninguém nunca confirmou publicamente quem criou o Bitcoin. Na verdade, ninguém nunca tinha publicado que o Satoshi era mais de uma pessoa. Mas segundo o próprio Epstein, existem fundadores. E ainda assim, aqui estava o Epstein dizendo que tinha falado diretamente com as pessoas que construíram o Bitcoin. Isso já vai contra o que algumas pessoas têm argumentado, que o criador do Bitcoin é o próprio Epstein. Inclusive, o primeiro e-mail do Epstein falando sobre Bitcoin foi em 2011, 2 anos depois do Bitcoin ser criado. E nesse primeiro e-mail, ele dizia que ele estava tentando to get in touch with the Bitcoin guys, ou seja, ele queria entrar em contato com os criadores do Bitcoin. E de qualquer forma, depois que todos esses documentos vazaram, ficou claro que o Epstein sempre teve algumas relações com o Bitcoin. E no meio de todo esse caos das últimas semanas, isso pode ter ajudado ainda mais o preço a despencar. Mas só fazendo uma reflexão aqui, vamos supor que uma pessoa corrupta compra a Hasbro, que é aquela empresa que fabrica tabuleiros de xadrez. Ela até pode ser dona da Hasbro, mas ela não pode simplesmente mudar as regras do jogo de xadrez. E com o Bitcoin é a mesma coisa. Então, mesmo que empresas ou pessoas ligadas ao Bitcoin sejam corruptas, as regras do Bitcoin não são. Pessoas podem ser comprometidas, instituições podem ser corrompidas, e o Bitcoin, como toda tecnologia, pode ser usado tanto por pessoas boas quanto por pessoas más. Aliás, se vocês pedirem muito, eu posso fazer um vídeo completo só sobre o caso Epstein, e tem muita coisa nova saindo todos os dias. Parece que o Epstein, inclusive, tentou comprar uma floresta no Amapá para depois vender para os chineses. É uma loucura completa. Então, caso faça sentido e vocês queiram muito, deixa nos comentários que eu faço um vídeo completo sobre. Mas, como se não bastasse todas essas coisas estranhas acontecendo, no caso Epstein, ainda tem mais um fator que praticamente ninguém está falando por aí e que pode explicar ainda mais a queda do Bitcoin. No dia 1º de janeiro de 2026, entrou em vigor uma mudança gigantesca nas regras de Basileia III. Para quem não sabe, Basileia III é um conjunto de regras internacionais que determinam quanto de dinheiro os bancos precisam ter guardado como garantia para cada tipo de ativo que eles possuem. E em 1º de janeiro de 2026, o Bitcoin foi reclassificado. Antes, para cada $1 em Bitcoin que um banco tinha, ele precisava guardar cerca de 6 a 8 centavos de capital próprio como garantia, ou seja, praticamente nada. Só que agora, com a nova regra, para cada $1 em Bitcoin, o banco precisa guardar $1 de capital próprio parado. E isso é uma mudança brutal no funcionamento dos bancos, porque ter $1 parado é $1 que o banco está deixando de emprestar e de ganhar juros. É $1 que poderia estar investido em ações, títulos, em qualquer coisa que gere retorno. Nenhum banco vai fazer isso. Nenhum banco vai deixar dólar parado 1 para 1 só para poder ter Bitcoin no balanço. Então o que os bancos estão fazendo? Eles estão vendendo os seus Bitcoins. E essa mudança foi anunciada muito antes de 1º de janeiro. Os bancos sabiam que ia entrar em vigor, então começaram a se desfazer das posições antes mesmo da regra valer. Foi uma pressão vendedora gigantesca que começou exatamente quando? Em outubro e novembro de 2025, quando o Bitcoin começou a cair de fato. Então a gente tem até aqui Basileia III forçando bancos a venderem Bitcoin desde o final de 25, documentos de Epstein revelando conexões profundas com a indústria cripto que ninguém sabia, pânico no mercado porque ninguém sabe exatamente quem são os fundadores com quem o Epstein falou, realização massiva de lucro, liquidações de posições alavancadas, risco do Michael Saylor despejando milhões de Bitcoins no mercado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E para piorar toda a situação, tem mais uma bomba relógio prestes a explodir. O caso Jack E.
é a posição alavancada dele de $1 bilhão. E esse cara aqui, ele é relevantíssimo no mercado porque ele é o fundador da Trend Research, uma empresa de cripto focada em Ethereum. E no final de 2025, o Jack Ye montou uma das maiores posições alavancadas em Ethereum da história. A gente está falando aqui de $1 bilhão em Ethereum alavancado. O que ele fez foi basicamente pegar dinheiro emprestado, usando o próprio Ethereum como garantia, e com esse dinheiro emprestado, ele foi ao mercado e comprou mais Ethereum. E como eu expliquei um pouco mais cedo no vídeo, as posições alavancadas têm dois lados da mesma moeda. Você pode multiplicar seu patrimônio diversas vezes, ou você pode perder tudo se o preço começar a cair muito. Acontece que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Jack Ye está com um prejuízo não realizado de mais de $500 milhões, mais de $500 bilhão no vermelho. E segundo dados da Look On Chain, a posição da Trend Research tem níveis de liquidação distribuídos entre $1.698 e $1.562. Você entendeu o que isso significa? Pensa que quando você pega dinheiro emprestado para comprar cripto, que é o que o Jack Ye fez, você não tem apenas um preço de liquidação. Você pode ter vários preços de liquidação diferentes. Por quê? Porque o Jack Ye não pegou $1 bilhão emprestado tudo de uma vez. Ele foi montando a posição aos poucos, em momentos diferentes, preços diferentes do Ethereum. Só para vocês terem uma ideia, no começo do ano, um Ethereum valia $3 mil e agora está valendo uns $2 mil. Então o preço oscila muito. Ele pode ter pego 100 milhões emprestado quando o Ethereum estava $3.500, depois pegou mais 200 milhões quando estava 3 mil, depois mais 300 milhões quando estava 2.300 e assim por diante. E cada um desses empréstimos tem um preço de liquidação diferente. Então os números 1.698 e $1.562 significam que se o Ethereum cair para $1.698, uma parte da posição dele é liquidada. Digamos que 20% ou 30% da posição inteira seja vendida automaticamente no mercado. Se o Ethereum cair mais ainda e chegar em $1.562, mais uma parte é liquidada, talvez os 30% ou 40%. E assim vai descendo. Quanto mais o preço cai, mais partes da posição vão sendo liquidadas aos poucos. E é aqui que mora justamente o problema. É a mesma coisa das posições alavancadas que eu falei antes. Porque se o Ethereum realmente chegar nesses preços, vai ter venda forçada gigantesca acontecendo. E vendas forçadas gigantescas aumentam a oferta da moeda no mercado e fazem o preço cair mais ainda. E pior, alguns investidores começam a ter um segundo nível de pensamento, que é o seguinte: se o ETH chegar em 1.698, a posição do Jack Ye vai começar a ser liquidada. E se ele for liquidado, ele vai jogar centenas de milhões de dólares em Ethereum no mercado de uma vez. Aí o preço vai despencar. Então eu vou vender antes disso acontecer e recomprar mais barato depois. E quando muita gente pensa assim, o que acontece? Eles começam a vender antes mesmo do preço chegar em 1.698. É como se fosse uma profecia autorrealizável. Caso isso aconteça, não vai ser só o Jack Ye que vai sofrer, vai ter um efeito cascata, que pode arrastar o mercado inteiro de cripto ainda mais para baixo, inclusive o próprio Bitcoin. Então, além de todos os fatores que a gente já mencionou, Basileia 3, Epstein, realização de lucros, agora a gente também tem posições alavancadas gigantescas de Ethereum prestes a explodir. São esses os motivos que provavelmente estão empurrando o preço do Bitcoin para baixo. E quanto tempo isso vai durar? Ninguém sabe. E ninguém consegue prever nada. Lembrando vocês que em 2011, Bitcoin caiu 90%, em 2015 caiu 80%, em 2018 caiu de novo 80%, e em 2022 caiu mais 70%. Ou seja, se o Bitcoin seguir essa tendência, o fundo de 2026 deveria ser ali em torno de 70% de queda, a partir do topo de $125 mil. Isso colocaria o Bitcoin em $40 mil, ou até menos. E ninguém sabe com exatidão até onde o preço pode cair e se vai cair mais. Mas algo que talvez vocês não saibam é que eu falo publicamente sobre Bitcoin desde 2017. Eu invisto de forma consistente desde 2019. Eu digo de forma consistente porque em 2014 eu até cheguei a comprar Bitcoin, mas eu vendi algumas semanas depois. Em 2018 eu também fiz algumas compras, mas também nada muito relevante. E depois disso, a partir de 2019, eu investi milhões de reais em Bitcoin. São praticamente 8 anos seguidos investindo. E recentemente, em dezembro de 2025, quando o Bitcoin estava um pouco mais de $90 mil, eu vendi a maior parte dos meus Bitcoins. Para ser mais exato, eu vendi 5,67 Bitcoins, totalizando uns $515 mil ou 2,8 milhões de reais. Eu não vendi toda a minha posição de Bitcoin, mas eu vendi uma parte considerável. E sabe o que eu fiz com esse dinheiro? Eu comprei cartinhas de Pokémon. É isso mesmo que você ouviu. Eu comprei cartas de Pokémon. Mais especificamente, comprei algumas cartas do Charizard Shadowless First Edition. Em breve eu devo soltar um vídeo explicando a compra desses Charizards. Então se inscreva no canal para não perder o vídeo quando ele sair. Mas resumindo, o Charizard Shadowless First Edition é uma das cartas mais raras e valiosas do mundo. Existem pouquíssimos exemplares em ótimas condições. Então eu decidi comprar alguns desses poucos Charizards que existem no mundo e entrar de cabeça no mercado de colecionáveis. E quando eu comecei a mostrar publicamente que eu estava comprando Charizards, uma galera começou a me criticar, né? O Thiago ficou louco, vendeu Bitcoin para comprar cartinha de criança, perdeu a cabeça, não sabe o que tá fazendo. Eu li centenas, talvez milhares de comentários assim. Dá uma olhada, inclusive, nessa seguidora aí. Ela, inclusive, disse que eu era inteligente demais para estar falando de cartas. E disse para aguardar para ver se eu realmente fiz um
bom negócio. Acontece que desde o dia que eu vendi os meus bitcoins, eles já desvalorizaram quase 30%, e desde o dia que eu comprei meus Charizards, eu já ganhei alguns milhares de reais. E de novo, lembrando que eu vou soltar um vídeo em breve, e aí vocês vão saber todos os detalhes do que eu fiz com essas cartas. Eu vendi os meus bitcoins a um pouco mais de $90 mil, comprei meus Charizards, as cartas valorizaram, e agora o Bitcoin tá muito mais barato do que eu comprei. E sabe o que eu tô fazendo? Eu tô recomprando os meus bitcoins. Bitcoin tá $69 mil. Tem muitas coisas acontecendo. Tem o caso do Epstein, você tem o caso da MicroStrategy, rompeu o preço base dele, ele está super alavancado, ele tem empréstimos que vencem pesados de bilhões de dólares nos próximos anos. Então, se o preço do Bitcoin continua assim e ele tem a maior posição de Bitcoin do planeta, ele vai ter que zerar a posição, vai ser força forte para baixo. Então, o mercado está muito louco, Bitcoin pode cair muito ainda, não sei, mas eu vendi Bitcoin, não todos, né? Mas eu vendi boa parte deles a $94 mil, a $93 mil mais ou menos, para comprar as minhas cartas de Pokémon. E agora eu vou recomprar, só que eu vou recomprar via ETF nesse caso. Então estou colocando aqui ordem limitada, validade até cancelar. Aqui validade até cancelar. Aqui para comprar, garantia exigida, código 11, confirmar, minha ordem foi enviada, ir para ordens, tá, minha ordem está aberta agora, vamos esperar se baixa esses centavinhos, é uma ordem de compra grande, mas eu acho que vai pegar. Só que muito mais barato do que eu vendi. Toda essa combinação de fatores que eu trouxe no vídeo até aqui criou uma das quedas mais violentas que o Bitcoin já teve para um único dia em anos. No dia 5 de fevereiro, o Bitcoin despencou quase 15% no único dia, caindo de 73 mil para $63 mil. Foi o quarto pior dia da década, só ficando atrás do dia 13 de junho de 2022, quando a Celsius congelou saques na plataforma dela. Naquele dia, o BTC caiu 15%. Teve o dia 9 de novembro de 2022, com a quebra da FTX, o BTC caiu 15,9% esse dia, e teve dia 12 de março de 2020, o auge da pandemia, quando o BTC caiu 27%. E no quarto pior dia da década, eu comprei $2 milhões em Bitcoin. E se o preço continuar caindo, eu vou continuar comprando. Então, para mim, é ótimo que o preço caia. E se ao invés de cair o Bitcoin subir, para mim é ótimo também, porque eu já tenho uma posição, já estou ganhando dinheiro com os Charizards e vou começar a ganhar também com o Bitcoin. Você só vai conseguir agir de forma racional nesses momentos de alta volatilidade no mercado, caso você tenha duas coisas. A primeira é conhecimento. E se você chegou até essa parte do vídeo, você com certeza detém mais conhecimento que a maioria das pessoas. E a segunda coisa é uma carteira diversificada, porque você não deve se enganar. O órgão do corpo humano mais importante para o investidor não é o cérebro, ele é o estômago. Você precisa ter um estômago de ferro para aguentar as oscilações do seu patrimônio e surfar essas oportunidades quando elas aparecem. E a melhor forma de você fazer isso é montando uma arca. Se você já é velho de casa, você já deve conhecer a arca. Mas se você é novo por aqui e nunca ouviu falar nela, a arca é a metodologia de investimentos do Grupo Primo, onde você divide o seu patrimônio em 4 classes de ativos: ações, negócios, real estate, caixa e ativos alternativos. Você precisa montar a arca com essas 4 classes, porque elas são literalmente uma proteção contra a estupidez humana. E em momentos que as ações sobem muito, as outras classes de ativos ficam menores. E ao invés da alta inflar seu ego, ela vai te mostrar que você precisa rebalancear um pouco a sua carteira e ter parcimônia. E o contrário é a mesma coisa. Quando as ações caírem, a parcela de caixa vai se tornar relevante. Isso vai trocar o sentimento de medo pelo sentimento de oportunidade no seu cérebro. É dessa forma que a arca te protege contra você mesmo. Quer ver isso na prática? Desde a máxima do Bitcoin em outubro de 25 até a data que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está desvalorizando 50%. Então você teria perdido metade do seu patrimônio se tivesse somente em Bitcoin. Agora, se você tivesse um patrimônio diversificado como a arca, onde você tem investido 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% em CDI, 15% em ações americanas e 10% em Bitcoin, e rebalanceasse isso de forma semanal, ou seja, vendendo o que subiu e comprando o que caiu, ao invés do seu patrimônio estar negativo em 50%, você estaria ganhando nesses 5 meses de investimento algo em torno de 3% de rentabilidade. Pode não parecer muito, mas mesmo com essa queda brutal recente, você teria uma metodologia de investimentos trabalhando a seu favor, te permitindo dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e passando por uma das maiores quedas da última década do Bitcoin. E ainda estaria rebalanceando e comprando mais Bitcoin na baixa, o que pode ser um grande acerto no futuro. E se você quer investir, quer montar sua arca, quer comprar Bitcoin, mas você não sabe por onde começar, a Portfel é a consultoria de investimentos do Grupo Primo e é a consultoria que mais cresce no Brasil. Todos os nossos consultores seguem a metodologia da arca e vão te pegar pela mão e te ajudar a estruturar uma carteira que faça sentido para o seu caso específico.
Então, se você quer ter alguém te ajudando a investir, é só clicar no link aqui da descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Um consultor do meu time vai entrar em contato com você, vai te ligar, entender a situação, os seus objetivos, seu perfil de risco e vai te ajudar a montar uma arca. E agora eu quero saber de você. Você tem Bitcoin? Você comprou nessa queda? Você está esperando cair mais? Ou você está com medo de comprar? Deixa aqui nos comentários, porque eu leio todos, eu adoro saber a opinião de vocês. E muitas vezes vocês me trazem perspectivas que eu não tinha pensado. E se você achou esse vídeo útil, se ele te ajudou a entender melhor o momento do Bitcoin, os ciclos, compartilha com quem você acha que precisa assistir, entender melhor tudo o que está acontecendo. Turma, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e tchau.